Fala aí, meus amigos! 74º dia de devocional e, como prometido, esse aqui é uma continuação de um pouco do que a gente falou no último vídeo, porque a gente estava atrasado. Mas enfim, eu quero ler o texto de Apocalipse 22 com vocês, do versículo 12 em diante, diz assim: Eis quem venho em breve. A minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes. Assim, têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aqui, as últimas considerações acerca do livro de Apocalipse, o último capítulo, as últimas palavras ali que Jesus manda serem escritas no seu livro, nas Escrituras Sagradas. E o que isso tem a ver com o texto de 1 Samuel, capítulo de número 30. Aqui, quando a gente vê Jesus declarando que ele vem em breve, e a gente olhando o mundo como que o mundo está hoje, não sei se você está acompanhando as notícias, mas com certeza deve estar. E a guerra lá no Irã, e míssil, foguete, enfim, Estreito de Hormuz e muitas coisas acontecendo ali na geopolítica atual. E a gente começa a ficar meio assim, será que é o fim dos tempos? Será que as coisas estão findando? Será que realmente as profecias estão se cumprindo? E sim, nós podemos ver muitas profecias se cumprindo, muitas coisas acontecendo, muitas coisas que são realmente tem um background muito forte bíblico e que a gente pode dizer, sim, o fim está próximo. E aonde a gente se encaixa no meio de tudo isso? Eu preciso te dizer que existe uma urgência em corrigir a nossa vida. E o primeiro passo que eu gostaria de te fazer contemplar isso, de se questionar a respeito disso, é o relacionamento com Deus. Assim como Davi, ele questionava, perguntava ao Senhor a direção da sua vida, os cristãos precisam estar com o coração sempre prontos para perguntar ao Senhor qual é a sua vontade, qual é essa urgência, o que precisamos fazer. Realmente está acontecendo os finais do fim dos tempos? Porque se você for olhar o sermão de Jesus escatológico sobre o que aconteceria, sinais nos céus, guerras e rumores de guerras, fome, peste, violência, filho contra filho, filho contra pai, pai contra filho, a gente teria desastres naturais, terremotos em todos os lugares. Se você olhar as últimas notícias, nunca teve no mundo tantas erupções vulcânicas, vulcões em atividade. Se você olhar James Webb e as tempestades solares, e tivemos agora nas últimas semanas, nos últimos meses, um cometa que veio de outro interestelar, o 3I Atlas, e todo mundo estava dizendo que era nave espacial e etc e tal. Sinais no céu o tempo todo, sinais na terra, sinais na natureza, tempestades, coisas naturais acontecendo de forma absurda, e você começa a olhar e dizer: rapaz, tá esquisito esse mundo, né? Agora estão levantando a bola de guerra nuclear, talvez, e a coisa só escala. E onde está seu coração no meio disso? Porque como cristão, a urgência é de falar para as pessoas realmente isso. Se você está com sede, como Jesus disse no livro de Apocalipse, vem e beba. Bebe de graça da água da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a única salvação. Jesus é o único Senhor. Jesus é o único caminho. E Ele é quem tem guiado a minha vida. Ele é quem tem guiado a vida daqueles que se dispõem a isso.
E a pergunta é, você tem colocado a sua vida à disposição? Porque geralmente, se você quer mudança real na sua vida, você precisa tomar atitudes diferentes. Você precisa mudar. Abandonar hábitos, começar hábitos novos, mudar as estruturas da sua vida. Realmente nós precisamos de uma diferença. Quando nós olhamos para o profeta Jonas, por exemplo, Jonas era para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Porque ele estava fugindo da presença de Deus. Mas não é porque ele estava fugindo da presença de Deus. Ele estava fugindo do fato de que se ele pregasse para o povo de Nínive, o povo de Nínive se arrependesse, Deus iria perdoar. E a destruição não viria sobre aquela cidade. Então ele queria que aquela cidade fosse destruída. O coração de Jonas estava na destruição daquele povo. Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, alcança Jonas, traz Jonas de volta. Jonas prega para a cidade e a cidade é salva. E essa tempestade que é causada antes de Jonas ser lançado no mar, onde o grande peixe iria engoli-lo e ele passaria 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, essa tempestade é mandada pelo Senhor. Então eu não sei você, mas talvez se você está fugindo do seu chamado, fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer, fugindo da responsabilidade como igreja, tempestades surgirão na sua vida. E é importante que você tenha sabedoria para entender que essa tempestade está se abatendo sobre a sua vida, porque você precisa voltar para o chamado, você precisa voltar para aquilo que Deus te chamou para fazer, você precisa voltar para a pregação do evangelho, você precisa voltar para compartilhar testemunhos, você precisa voltar para orar pelas pessoas e ajudar de alguma forma, nesse finzinho dos tempos, a salvar vidas. Porque esse é o nosso chamado, esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. E eu penso muito sobre aquilo que Deus tem me chamado para fazer. E se eu estou dizendo sim, ou se eu estou fugindo daquilo que Deus mandou eu fazer. Tenha esse relacionamento com o Senhor também. Construa esse relacionamento. Guys, eu não escuto a voz do Senhor. Ore mais. Eu não consigo ouvir, é difícil. Ore mais. Se dedica. Se você quer de verdade, se dedica. Está nas suas mãos em fazer. E é importante que você faça. Porque as pessoas precisam conhecer a esperança que habita em nosso coração. A nossa família precisa conhecer a esperança que habita em nosso coração. Caso contrário, eles vão perecer. E que terrível dia é quando aqueles que amamos, se perdem e talvez não tenham mais a chance. Então, não perca a chance, não perca oportunidades. Compartilhe o evangelho, volte ao chamado, volte a fazer. E se você já está fazendo, continua. Se dedica mais, se consagra mais, leia mais da palavra, para que possa transbordar ainda mais boas obras da sua vida. Mais frutos, mais glória, mais presença, mais dele em nossas vidas. Amém? Que você tenha um domingo abençoado. E te vejo amanhã, querendo o Senhor. Deus abençoe sua vida e até mais.